No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Irregularidades no planejamento do censo de 2020 do IBGE fazem com que o ministro do Tribunal de Contas da União acolha denúncias sobre prejuízos ao Instituto e ao erário público formuladas pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do órgão e acatadas e apresentadas pelo Ministério Público da União ao próprio TCU. Trabalhadores da DAPTAPREV decidem em assembleias entrar em greve a partir de amanhã contra a ameaça de demissões e de privatização da empresa. E depois do atraso no atendimento do INSS, agora é o programa Bolsa Família que apresenta problemas para atender aos beneficiários. Essas e outras notícias nessa segunda-feira, 27 de janeiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Em que pesem todas as badalações aí da mídia dominante com relação ao sucesso na economia, a uma dita recuperação econômica, inclusive com geração de empregos, mas que no dia a dia não se revela nem um pouco alvissareiro para os trabalhadores principalmente, nós estamos observando aí como que a máquina pública vem funcionando. Hoje iremos aqui entrevistar uma dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE, que é responsável por um conjunto de denúncias desde o ano passado a respeito do processo equivocado de planejamento do censo desse ano, do IBGE, o censo de 2020. E o que acontece é que o próprio TCU acatou as denúncias que acabaram sendo acatadas pelo Ministério Público da União, e isso faz com que agora o IBGE tenha que prestar contas aí ao TCU por conta dessas irregularidades. Os trabalhadores da DAPTAPREV, por sua vez, decidiram entrar em greve a partir de amanhã, tudo por conta aí do processo de desmonte que está em curso, inclusive com ameaça de demissões imotivadas e a própria privatização da empresa. Isso no momento em que o Paulo Damares Guedes diz que todo o problema aí do setor público é que ele precisa se informatizar, mas ao mesmo tempo o governo quer abrir mão de uma empresa que seria fundamental, inclusive para atender ao processo de digitalização dos processos pertinentes ao INSS e que estaria na raiz de uma das questões mais graves que hoje passamos no país, que é essa impossibilidade do INSS atender aos trabalhadores que vão até lá recorrer e apresentar os seus direitos. Aliás, algo semelhante agora, vejam bem, está acontecendo em relação ao programa Bolsa Família. Desde junho, o jornal O Globo hoje apresenta uma matéria a respeito disso, a fila de pessoas aguardando pelo benefício saltou de zero, vejam bem, de zero, patamar que se encontrava desde 2018, para 494.229 famílias. A espera é a maior desde 2015, quando mais de 1.200.000 famílias aguardavam o auxílio. São famílias cujo perfil de renda é compatível com o programa e já estão cadastradas, mas continuam na miséria e sem ajuda de R$ 89 por pessoa. Esse é o Brasil real,
que, independentemente dessas manchetes das editorias de economia aí, de telejornais, jornais, programas de rádio, vai revelando o drama hoje que nós estamos passando. O drama de um governo absolutamente sem nenhum padrão. Ou melhor, talvez o melhor seja chamar esse governo do Bolsonaro e de Guedes de um governo padrão Damares. A opinião do Faixa Livre. Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição de segunda-feira, 27 de janeiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e meu bom dia especial hoje para o jornalista Anderson Gomes, que completa mais uma primavera. Anderson Gomes é o jornalista aqui do Faixa Livre que fica nos bastidores, é ele que produz as matérias aqui em relação a todas as entrevistas e os debates que realizamos aqui no Faixa Livre. Vocês podem conferir aí esse belo trabalho que ele faz lá na página do Programa Faixa Livre, www.programafaixalivre.com.br. Lá vocês podem acompanhar também o nosso programa, bem como pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras. O endereço da página é www.aepet.org.br. Temos também o nosso aplicativo que você pode baixar no seu celular. O aplicativo é o Programa Faixa Livre, é para o sistema Android. E isso possibilitará você nos acompanhar ao vivo pelo seu celular. É muito cômodo, muito tranquilo. E o Faixa Livre também está aí no formato podcast. Você pode acompanhar o nosso conteúdo, vocês podem acompanhar o nosso conteúdo nas plataformas Deezer, Spotify e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, vou conversar agora com o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços Públicos e Privados de Informática e Internet e similares, aqui do Rio de Janeiro. Vamos conversar com Célio Barbosa. Ele vai conversar conosco a respeito justamente de uma das nossas manchetes, a decisão importante tomada pelos trabalhadores da Dataprev em Assembleia para dar início a uma greve a partir do dia de amanhã. Tudo por conta aí desse processo já anunciado pelo governo, sua intenção de privatizar a Dataprev, inclusive promovendo demissões. Célio Barbosa, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo indo, né, Célio? Muito preocupado com os rumos aí do nosso país e principalmente com essa política de destruição de instrumentos fundamentais do Estado brasileiro. Nós temos chamado muita atenção aqui da situação da Dataprev pelo seguinte: o Paulo Guedes, ele gosta de proclamar que o setor público tem que passar por uma mudança gerencial em onde os processos devem ser todos automatizados. E eu chamo a atenção que num momento como esse, se a prioridade é essa, especialmente em relação ao problema aí do atendimento do INSS, a Dataprev devia ser a empresa mais valorizada nesse momento. No entanto, eles estão sucateando a empresa e querem privatizá-la. Eu queria que você falasse aqui qual o ponto de vista de vocês, trabalhadores da Dataprev, do seu sindicato, qual é o diagnóstico que vocês fazem hoje dessa situação gravíssima que estamos passando? Primeiramente, agradecer à rádio, para o programa Faixa Livre, esse espaço que está dando para a classe trabalhadora. Quando a gente fala assim que está tudo bom, eu costumo dizer que hoje a gente pergunta se está tudo bom na vida pessoal, porque está muito difícil a situação da classe trabalhadora com esse governo Bolsonaro, Pois o Paulo Guedes, e o Salim Matar, que é o secretário de privatização das empresas, alegam isso, que querem automatizar. Mas veja bem, a Dataprev já é uma empresa de excelência, ela já é automatizada, ela está em todos os estados do Rio de Janeiro e mais no Distrito Federal. E sempre dando para a sociedade brasileira um serviço de ponta. Até porque a Dataprev já foi anos e anos seguidos, condecorada com vários prêmios de atuação na área de TI.
concorrendo igual, inclusive com empresas privadas, ganhando, né, como melhor excelência na área de TI, não só no Rio de Janeiro, como a nível nacional. E é claro para nós que essa linha que o governo quer é acabar com as empresas públicas. Nada também assim de se espantar que venha do próprio Salim Matar, né? Porque ele é um profissional da área liberal, né, das empresas privadas, foi um dos grandes financiadores da campanha desse governo, né, doou as campanhas passadas aí para o governo Bolsonaro, Lorenzetti, Rodrigo Maia, em uma faixa de 2.900.000, e está entregando a nossa empresa para essas empresas privadas, nossos dados. Eu quero falar para a população, né, sobre essa questão de oportunidade. A Dataprev, ela é responsável por gerir toda a folha de pagamento do INSS. Nós estamos falando de 35 milhões de trabalhadores, seja ele aposentado, seja ele pensionista, auxílio-doença, auxílio-acidentado, tudo, consignação, tudo é rodado na Dataprev. E é essa fatia desse bolo que eles querem entregar para o capital privado, a preço de banana, né? A Dataprev, quero frisar que é uma empresa que sempre dá lucro, sempre deu lucro, nos últimos 10 anos de balanço, sempre teve lucro, e está entregando uma empresa desse forte, as informações de todo cidadão brasileiro para a iniciativa privada. Igual você falou, nós temos hoje um déficit de atendimento aí anunciado pela grande mídia, né, de funcionários dentro do INSS que não estão conseguindo atender porque estão se aposentando, um déficit, segundo o governo me anunciou, de 7 mil vagas. Por que não pegar esses trabalhadores, né, que trabalham já na Dataprev, muitos conhecem já a legislação previdenciária, que é uma legislação muito específica, por que não aproveitar essas pessoas nesses postos de trabalho, né? Mas não, ele não quer, ele quer vender. Foram anunciados 20 regionais que serão fechadas, nós estamos falando de 20, né? Na teoria deles, ficariam abertas somente ficaria nesse momento Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Santa Catarina. As 3 primeiras, que é Rio de Janeiro, São Paulo e DF, aonde tem o Data Center, né? E as outras unidades, como Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Santa Catarina, são as de D, que a gente chama de unidade de desenvolvimento. Nós estamos falando de 493 demissões de trabalhadores, inclusive em Sergipe, na sexta-feira. Já chegaram colegas nossos da Dataprev para fechar essas regionais. Quando eu falo fechar, inclusive desmanchando os mobiliários, os trabalhadores saíram com saco de lixo na mão. Acredito que eu estou falando saco de lixo para embalar suas coisas, né? Essa é a dignidade que esse governo quer dar para os trabalhadores. Demissões e não têm interesse de alocar. Porque isso é uma ideia muito, muito simples do trabalhador e da população entender. Por quê? Você privatiza, fecha esses escritórios aí, 20 regionais, vão sobrar só 7, quer dizer, indeniza essas pessoas e facilita a privatização por um preço muito mais barato. Então, estamos entrando em greve a partir de amanhã, foi decretado greve no Rio de Janeiro. Se você me permite, eu vou te falar os estados que já estão em greve, os estados que vão entrar em greve hoje e os estados que entram em greve amanhã. Pois não, Sérgio. Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Alagoas, Santa Catarina, Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, Piauí, Paraná e Roraima já estão em greve. Entre greve hoje, já está em greve hoje, DF. E amanhã, dia 28, Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, para vocês verem, a nossa greve é uma greve nacional, é uma greve unificada. Queria também deixar um recado, que a gente teve a preocupação com os trabalhadores, com a população. Já foi rodada a folha de pagamento, tá? Não vai afetar em nada a pessoa que tem a sua aposentadoria, que tem a sua pensão. A folha já foi rodada. Okay? É importante que a população também se tranquilize, que nós, trabalhadores da Dataprev, tivemos essa preocupação, né, de esperar rodar a folha de benefício dessas pessoas, tá? Infelizmente, não resta outra saída ao trabalhador se não for a greve. Não só a Dataprev está ameaçada, como outros estatais também, e particularmente nessa área aí de processamento de dados, temos ameaça em relação ao SERPRO também, já que o governo preza tanto esse objetivo estratégico da automação. É muito estranho o que acontece. Agora, o senhor Salim Matar, que você muito bem lembrou aí, é o secretário responsável pela desestatização, pela privatização selvagem que está em curso.
ele fez um ataque muito grave aos trabalhadores, tanto do Dataprev como do Serpro. Ele alegou que vocês vendem dados que são, na verdade, da União, dados sigilosos, para empresas privadas. Ele falou isso numa rádio gaúcha sem apresentar nenhuma prova. O que vocês têm a declarar, hein? Nós temos repúdio, indignação de todos os trabalhadores do Serpro Dataprev, inclusive porque a FENADAD, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores de Processamento de Dados, né, de DTI, já está tendo ações jurídicas contra essa fala dele, porque é muito fácil, como você falou, de chegar numa rádio do Rio Grande do Sul, igual a semana passada, e sem prova nenhuma, né, que já faz parte das ações desse governo, criticar, defamar e não apresentar nenhuma prova, né? Mas as medidas cabíveis já vão ter que ser tomadas. Quanto ao Serpro, também é bom lembrar, tanto a Dataprev, no dia 21, saiu um decreto já do governo encaminhando a privatização para o BNDES para ver qual a formalidade de privatização, para depois, esperamos que ele cumpra a lei, né, que a Dataprev foi criada, e que só através do Congresso tem que ser votada para a privatização. Esperamos que a gente consiga também lá fazer algumas ações políticas para desarmar essa grande selvageria contra as empresas de tecnologia, né, certo, Dataprev. Mas, vindo desse governo, a gente fica até receoso que realmente eles vão cumprir o que o próprio STF determinou, né, que empresas que são mães ou criadas por decretos, ela não pode ser privatizada numa canetada, tem que passar pelo Congresso. Esperamos que isso aconteça, né, e ele não venha com alguma artimanha de tentar acelerar esse processo e passar por cima disso. Célio, a respeito disso, eu ia justamente lhe questionar com relação à forma como o governo está pretendendo aí levar à frente essa privatização da Dataprev. Já está claro isso? Como que será feito? Se isso precisa ou não de autorização específica do Congresso? Não está claro. Ele, inclusive, a gente tem tido, assim, acompanhando notícias, assim, que todo dia sai uma bomba com o trabalhador, ele está buscando alternativa de acelerar isso. E aí que tem nosso grande receio, que ele pode fazer alguma coisa que não passe por esse Congresso. Porque passando pelo Congresso é uma etapa que vai demorar mais esse processo selvagem de privatização. E com certeza, nesse governo, a gente pode esperar qualquer coisa que ele não vai querer passar pelo Congresso. Mas, aproveitando essa oportunidade de dizer para a grande audiência do seu programa, dizer que a Dataprev, né, como eu falei, ela é responsável, além da folha de todos os benefícios que roda no Brasil, né? Ela também roda o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Ali estão todos os nossos dados, o meu, o seu, de todos os ouvintes que estão nos escutando, né? Seja ele facultativo, seja ele seletista. Tem ali as informações de seguridade, ou seja, se você tem auxílio-doença, né, que tipo de auxílio-doença você está, que tipo de doença você está, isso tudo está lá. Ou seja, a gente costuma falar que a Dataprev, ela tem todas as informações, desde o seu nascimento até a sua morte. Nós estamos falando aqui de bilhões de informações. Por que eu falo bilhões? E quando você chega, a população tem mais ou menos 220 milhões de habitantes, mas você multiplica isso, o seu dado de endereço, CPF, RG, imposto de renda, CNIS, você vai aí, são muitas informações que estão sendo privatizadas, querendo ser privatizadas por esse governo. E o Serpro detém a informação e roda com excelência toda o imposto de renda, o passaporte. Eu estou citando 2 ou 3 exemplos de inúmeras centenas de benefícios que a gente roda nisso aí. Mas esses que eu estou pontuando são os mais importantes, onde tem mais os dados sigilosos da população. Veja, eu não tenho conhecimento de nenhum país que tenha suas informações sigilosas em mãos de empresas privadas. E esse vice-governo está querendo fazer isso com o cidadão brasileiro. Célio, hoje o jornal O Globo traz também uma denúncia que, além do problema no atendimento do INSS, a fila também do Bolsa Família apresenta problemas. São vocês também que organizam esse cadastro do Bolsa Família? Sim, o NOAS, tudo é conosco. Pois é um órgão absolutamente estratégico, não é, Célio? Só um governo absolutamente irresponsável pode pensar em entregar para a iniciativa privada a Dataprev e o Serpro também, que é essencial aí para a Receita Federal do Brasil, né?
Uma coisa que eu queria pontuar, que é muito importante para os nossos ouvintes saber, é o seguinte: quando fala que tem 2 milhões, uma fila que o governo coloca de represados, tem que chamar a atenção uma coisa. O funcionário da Dataprev não concede benefícios. Quem concede é o funcionário da INSS na ponta. E os benefícios são concedidos hoje. Você dá entrada hoje no Rio de Janeiro, você pode cair em qualquer estado do Brasil para conceder sua aposentadoria, sua pensão, seu auxílio maternidade, seja qual for o benefício. Não é rodado no Rio, tá? Você pode dar entrada aqui e ser concedido na Bahia, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, em qualquer lugar disso. Então é bom frisar que não é o funcionário da Dataprev que concede. A gente tem um sistema pronto para isso. E aí vamos fazer aqui uma analogia. Tem 2 milhões de benefícios represados após a promulgação do dia 11 da nova reforma da Previdência. Mas só que é o seguinte: a partir do dia 11, as pessoas já estão enquadradas na nova lei. Mas quem é que nos garante que esses represados são demandas que pessoas entraram depois do dia 11? Ninguém pode garantir isso, até porque o sistema da Dataprev para esse tipo de concessão já está pronto há muito tempo. E para essas novas concessões a partir do dia 11, é lógico, é coerente que as modificações foram absurdas, gigantescas. Não tem como você preparar um sistema dessa magnitude para você aperfeiçoar em 1 mês, 2 meses essa demanda de tantas regras de transição. Mas eu quero pontuar o seguinte: quem tem seu direito até o dia 10 do 11, a Dataprev está pronta para rodar e conceder os benefícios. Entendeu? Isso tem que ficar claro para a população. Então, se a demanda for anterior a 10 do 11, com certeza, e aí eu também não quero ser liviano, mas solta aqui uma dúvida, se esse represado já não é uma maneira de jogar a população contra os trabalhadores da Dataprev para dizer que tem que ser privatizado porque está gerando processos represados. Então, torna-se falar, o trabalhador da Dataprev ele não é responsável pela concessão, ele é responsável pelo sistema. Sim, o funcionário da INSS lá analisa o processo de cada trabalhador, cada trabalhadora, auxílio maternidade, seja lá o que for pedido da INSS, e o funcionário da INSS que concede essa aposentadoria ou esse benefício. Como está em déficit de funcionário, por isso tem que ser represado. Agora, o Célio, o Rafael Rosa Hagmaia, ele está nos acompanhando e nos dá bom dia. Bom dia para você, Rafael. E ele pergunta o seguinte para você: os trabalhadores demitidos do Dataprev lá em Sergipe vão ser indenizados de alguma forma? Há alguma expectativa do sindicato em, por outro lado, reverter esse processo na justiça? O que acontece? A Dataprev, do dia 9 ao dia 20, lançou um programa chamado PAS. Né? Com o que? A gente faz uma questão de dizer que é PAC com o quê? Que é um programa de qualificação lá. Dentro desse programa e perante a nova legislação trabalhista, ele é de adesão. Tá? E sendo de adesão, a gente tem orientado aos trabalhadores pensarem muito bem, porque se for de adesão, dificulta muito o ingresso de ações judiciais. Dentro dessa adesão, para vocês terem uma ideia, ele está oferecendo 20% da multa do fundo de garantia, né, que é de 40% se for demitido, mais de 20%, porque a lei trabalhista faculta isso agora, né, se você for por adesão ou por acordo, 20%, e mais 25% no fundo de garantia. Ou seja, na lógica, ele está dando só 5% a mais do seu montante no fundo de garantia, entendeu? E eu quero também dizer o seguinte: esses trabalhadores do Sergipe, dessas unidades que estão sendo fechadas, eles não foram demitidos. Os que foram os que aderiram ao PAC, né, que são muito poucos. Nós temos informação que foram só 71 pessoas que aderiram a nível nacional a esse programa. Eles tinham meta de 493 pessoas, mas só 71 que nós temos informação que aderiram. Eles não estão demitidos, eles estão em greve. E a gente também é outra coisa que a gente espera, né, que esse governo cumpra a lei. Porque quando a pessoa está de greve ou está de auxílio, seja ele qual for, doença, acidentário, maternidade, que ele cumpra a legislação que o trabalho está suspenso e nessa modalidade de trabalho suspenso, não de férias, seja lá o que for, não pode haver demissões. Esses esclarecimentos são importantes. Vamos ver o comportamento aí do governo, né, Célio? Agora, com relação à greve que você já nos informou, em algumas unidades já está em curso e outras unidades importantes, como aqui no Rio de Janeiro, a ideia a partir de assembleias é ter início amanhã.
Essa greve, evidentemente, é muito importante, Célio. Como é que você vê a relação desse movimento dos trabalhadores da Dataprev com a resistência que trabalhadores de outras estatais vêm hoje procurando organizar, como é o caso da Casa da Moeda, como é o caso da Petrobras, e particularmente, como é que você vê a importância de uma articulação maior de todas as categorias em luta a ser promovidas pelas centrais sindicais e pelos partidos políticos? Me parece, nesse momento, muito importante que cada segmento de trabalhador em luta não fique isolado. Como é que você vê a necessidade dessa articulação e como ela está sendo feita? Nós já temos procurado aqui no Rio, nós estamos num comitê regional contra a privatização, envolve o pessoal da Casa da Moeda, o pessoal da Eletrobras, envolve o pessoal da BR, distribuidora, o pessoal da Petrobras. Já temos essa unificação, temos várias reuniões. Mas acontece que essa abordagem política, a gente depende muito dos partidos de centro e de direita. Porque só os partidos de esquerda, né, que é PP, PCdoB, PSTU e outros partidos, e o pessoal, não é o suficiente para barrar isso. A gente está procurando adesões e tentar o convencimento para esses políticos da importância de ser a Dataprev. Uma coisa que eu também falar, de pontuar, nós estamos tendo várias denúncias, né, várias denúncias de assédio aos trabalhadores através de assessores de quadro adjunto, né? Tem uma reportagem aí rodando, se você tem conhecimento, que a Dataprev gasta mensalmente só com adjuntos. Quando a gente fala de adjunto, é quadro externo, são pessoas concursadas, são assessores de presidente, assessores de diretoria, coordenadores, que a folha de pagamento só com essas pessoas são R$713 mil, fora o salário dos diretores e do presidente. Se você somar os salários dos diretores e do presidente também, que são adjuntos, essa folha de pagamento chega a R$800 mil por mês. Ou seja, falar que tem que cortar gasto, que tem que mandar o trabalhador embora, mas não corta na própria pele, é muita fala, assim, boca para fora, tipo assim, a mamata continua muito alta nesse governo, tem que frisar. São vários cargos comissionados em Dataprev nesse governo, na gestão da Cristiane, que é uma pessoa que veio da empresa privada, que ela mesmo tem orgulho de falar que trabalhou para várias empresas privadas no processo de privatização. Inclusive na Tele Bahia, ela mesmo falou que ela foi que ajudou a privatização da Tele Bahia lá na década de 90, lá se não fala a memória. Mas a gente está se articulando sim, conclamar os trabalhadores para essa greve ser uma greve forte, não se intimidar pelas ameaças. Para você ter uma noção, hoje às 14 horas, aqui na Álvaro Rodrigues, por teleconferência, um diretor vai tentar convencer os trabalhadores do Rio de Janeiro a não aderir greve, como eles fizeram no Ceará e no Rio Grande do Norte, na Paraíba, semana passada. A diretoria e seus assessores foram nessas regionais conversar com os trabalhadores para tentar convencer a não entrar em greve. Porque eles sabem que a greve está forte e a greve vai ser um sucesso. Assim, a gente deseja que o trabalhador entenda a necessidade de fazer essa greve junto com as suas representações sindicais. Célio Barbosa, eu quero te agradecer muito essa entrevista que você nos concedeu e quero colocar aqui o nosso programa Faixa Livre inteiramente ao dispor aí de todos vocês, trabalhadores da Dataprev, nesse momento tão importante. Essa luta não é somente de vocês, é de todos aqueles que têm a percepção da importância de um Estado que tenha condições de organizar o nosso país sob o ponto de vista do desenvolvimento e principalmente do combate às injustiças, às imensas desigualdades que infelizmente temos. Nesse sentido, queremos colocar aqui o nosso programa inteiramente solidário a essa luta de vocês e principalmente um instrumento para essa greve ser bem sucedida. Muito obrigado. Eu agradeço muito pela oportunidade, ao programa Faixa Livre e à Rádio Band Rio de Janeiro. E com certeza a gente vai procurar vocês para esse canal aí de denúncia do que está acontecendo e tranquilizar a população, como eu falei, a folha de benefícios já foi rodada, a população não será prejudicada com essa greve da Dataprev. Muito obrigado, Célio. Um forte abraço para você. Muito obrigado. Conversamos aqui com o Célio Barbosa, ele é coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços Públicos e Privados de Informática, Internet e similares aqui do Rio de Janeiro. E ele conversou conosco a respeito
desse movimento que já está em curso no Dataprev, na empresa Dataprev, contra as demissões que estão sendo promovidas e, principalmente, contra a privatização da empresa. Uma das intenções aí do governo de Bolsonaro e de Paulo Guedes. Olha, hoje o pessoal lá do Bahia Viva nos informa hoje há um ato público dos pescadores artesanais de diversos municípios da Baía de Guanabara a partir das 7 horas da manhã. Para quê? Para cobrar o imediato pagamento da indenização financeira pelo vazamento daquele 1,3 milhão de litros de óleo em um duto que liga a refinaria Reduc ao terminal da Ilha d'Água, na Ilha do Governador, lá em 2000. Veja bem, esse acidente foi em 18 de janeiro de 2000. Já são 20 anos de impunidade ambiental. Nesse período, a pesca na Bahia reduziu 90%. Se reduziu em 90% e as comunidades pesqueiras empobreceram e passam por forte desmantelamento cultural. Concentração do ato é no Campo de Santana, em frente à Central do Brasil, e de lá os pescadores seguem com faixas e cartazes protestando em caminhada até a sede da Petrobras na Avenida Chile. Já deve ter começado, né? Há anos a petroleira já foi condenada pela justiça e deve a mais de 12 mil pescadores da Bahia um valor estimado em 2 bilhões de reais. Na época do vazamento, houve as denúncias que o oleoduto da Reduc não tinha licença ambiental e nem sistema de desligamento automático, o que comprova a responsabilidade da petroleira e do órgão ambiental também, responsável pela fiscalização, no caso a antiga FEEMA, atual INEA.